Artemisia, sou professora aqui do Povo Trucar e sou também mestranda do curso em Ecologia Humana da UNEB, Campus Juazeiro. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, vou cantar aqui um pouquinho do ritual do meu povo, né? O meu caboclo índio, o que é que anda fazendo aqui? O meu caboclo índio, o que é que anda fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, procurando a minha aldeia. Eu ando por terra alheia, procurando a minha aldeia. Meu caboclo índio reia, uena, reioa, reia. Meu caboclo índio reia, uena, reioa, reia. Naê, 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 noa, naê, no. Viva a Deus e luz em campo de luz, né? Que a gente tenha uma boa conversa sobre esse tema. Vamos lá. A educação escolar indígena. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente não tá passando, esquecendo as coisas. E também, desde já, agradecer o convite para estar participando, certo? Com o pessoal de graduação, com os alunos de graduação. Olha, veja só. Primeiro ponto, a gente vai aqui definir o que seria educação escolar indígena e educação indígena. Eu me lembro que quando a gente começou o processo de uma escola indígena específica e diferenciada, aqui no Povo Trucar, a gente costumava conversar e fazer essa diferenciação, né? Educação indígena, a gente diz que ela se aprende na comunidade, que ela se aprende em todos os espaços da comunidade, né? Quando você está no ritual, quando você está na escola, quando você está na sua casa com a sua família, quando está na roça, né? Todos esses se transformam em lugar de educação indígena. Porém, a educação escolar indígena, né, é aquela educação que a gente vai lá para a escola estudar. Porém, quando a gente chega na escola, nós, povos indígenas, chegamos com um viés diferente, né? A gente vai para a escola justamente para fortalecer, né, a nossa história, a nossa identidade. Porque durante muitos anos não foi assim. Essa escola, ela não servia, né, para as nossas políticas, para as nossas identidades. Essa escola, ela servia somente para a aprendizagem, né, não indígenas e para fortalecer, né, as identidades que não eram nossas, né? A escola, ela trabalhava contra o indígena, contra as vontades do indígena. E a partir do momento que foi feita essa retomada da escola indígena, a gente pôde garantir também, né, que o fortalecimento étnico e identitário da comunidade, do povo, dos povos, né, eles fossem fortalecidos. O que a gente vai conversar aqui é baseado muito na minha experiência cotidiana, né? Eu sou professora indígena há mais de 20 anos aqui no Povo Trucar e pude acompanhar os vários processos
de luta que a educação escolar enfrentou até chegar os dias de hoje. Esses processos de lutas também foram feitos não só pelos povos indígenas, mas por parcerias, por indigenistas, né, que nos ajudaram nessa recuperação da escola. O contato entre os povos, ele também foi muito importante para esse fortalecimento. No século XIX, os povos indígenas aqui no Nordeste, eles vivenciaram um movimento conhecido como emergência étnica. Essa emergência étnica foi simplesmente, né, o aparecimento de vários povos que muitas vezes já tinham sido considerados até extintos. Né? Por quê? Porque durante vários anos o próprio Estado, os próprios governos, né, como geral, eles trabalharam em fortalecer leis, né, que invisibilizava, que silenciava esses povos. Né? Então, a partir da emergência étnica desses povos, algumas posturas precisaram ser mudadas. E graças a Deus, algumas leis também passaram a ter uma visão diferente sobre a questão indígena. Né? E uma primeira lei que foi feita com relação aos povos indígenas foi a questão do Estatuto do Índio. Só que o Estatuto do Índio, em suas leis, eles visavam o quê? Eles visavam tutelar o índio, né? Mas de forma que esses povos, né, com o passar do tempo, eles fossem integrados à sociedade, né, como um todo. E isso não era bom para os povos indígenas. Mas a Constituição de 1988, ele foi garantir, né, através dos seus artigos, que os povos indígenas eles tivessem sua organização social garantida e respeitada. Isso fez com que o fortalecimento, né, nas etnias dos povos, né, eles fosse fortalecido. Né? E graças a Deus, passando por esse processo, a partir da reconquista, da retomada dos territórios, porque muitos, a maioria, todos os territórios indígenas que estavam localizados aqui no Nordeste, eles tinham sido, né, a partir de algumas leis, né, como a Lei de Terras, né, de 1850, eles foram tomados, né, porque dizia-se que não havia mais índios aqui no Nordeste, né? Então, não havendo mais índios, né, outras pessoas poderiam ficar com essas terras, né? E então, a luta territorial, ela é a base também, né, vai ser a base no processo da educação escolar indígena, né? Essa escola que foi retomada, que antes era uma escola que servia ao não índio, a partir desse momento vai servir ao índio, vai trabalhar para o fortalecimento étnico desses povos, verdade? Pronto. Passando por aí, a escola também vai ganhar um novo papel social. E qual é o papel social, né? É estar trazendo a comunidade para dentro da escola, é estar levando o aluno para a comunidade, é estar escutando os mais velhos, mas também estar lutando por qualidade, né?
tanto de ensino para os estudantes, como uma qualidade na formação profissional do quadro de professores. Frente a essas lutas, né, aí vieram muitos parceiros, e aí a gente pode ver que a formação desses professores tem como meta a formação específica e diferenciada, né, intercultural, que aí vários cursos, né, foram criados, né, em algumas universidades para este fim, né, graças à parceria que aconteceu com esses órgãos também. E aí, os povos indígenas, eles também começam uma movimentação, né, internas nos povos e externa também, a nível estadual e a nível federal. E onde é que eles comungam essas ideias? Né? Onde eles afinam os pensamentos, as políticas para os povos indígenas? Vai ser justamente no movimento chamado ATL, né, ou o antigo Abril Indígena, que acontece em Brasília. Lá é um espaço onde as representações de todos os povos do Brasil vão lá e vão justamente discutir melhoria para os povos, né, para as suas bases. Dentro, né, nós temos aqui também as conquistas e os desafios. Dentro da conquista da educação escolar indígena, nós temos a categoria de escola indígena, que antes essas escolas eram não indígenas, e aí, a partir desse processo de lei e tal, foi conseguido se manter escola indígena. Hoje existe uma luta, né, sobre a questão do professor indígena, né, e a luta da questão sobre o concurso para os professores indígenas, né. Em alguns estados, né, as coisas estão acontecendo mais rápido. Em outros estados, né, aquela morosidade. Só que as lutas estão sendo aí enfrentadas, né? A resistência indígena continua, não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil. Temos também a questão da saúde indígena, que a gente está bem avançado e estamos aí lutando por políticas públicas que melhore a vida dos povos, né? E aí, pronto, isso foi um balanço rápido, né? Ultimamente, dizer que a educação escolar indígena, assim como a educação escolar dos índios indígenas e não indígenas, né, anda passando por momentos terríveis com relação à política. São muitas atrocidades, são muitas perdas, a desvalorização do profissional, a desvalorização dos estudantes, né? A gente pode ver aí nos noticiários em todo o Brasil. Porém, ultimamente a gente está tendo aí boas novas, né, de esperança com relação à criação do primeiro Ministério, né, dos povos indígenas, que a gente acredita que é um passo muito positivo para a história indígena, né? Então a gente espera, né, que a formação desse ministério seja um passo a mais para as políticas públicas positivas para os povos indígenas. Pronto. Então, ficamos por aqui. Agradeço novamente, né, poder estar participando com vocês, falar um pouquinho sobre a educação escolar indígena. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre como são
as nossas vivências, né? E convido, por que não, né, para vocês virem aqui um dia conhecer de perto a nossa realidade, passar um dia com a gente, né? Então é isso. Tem uma frase dos professores indígenas de Pernambuco, que a gente gosta de dizer nos movimentos, quando a gente senta, que tem também esse movimento que se chama o encontro da COPIP, que é Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, e a gente diz assim, que educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito, né? É uma frase, né, em que a gente vai afirmando todos os nossos processos de luta com relação à educação escolar indígena, né, e que pauta a busca por políticas públicas que venham valorizar o movimento indígena e valorizar a qualidade dos nossas escolas, dos nossos territórios, né, de toda a nossa questão do nosso sociopolítico, econômico, social e cultural movimento, né, que é o movimento da luta indígena. Bom dia para todos, paz e bem. Abraço. Tchau, pessoal.